pelo chamado missionário que o Senhor deu a ele. Nós te agradecemos, Pai, porque ele tem exercido isso com amor, com afinco. Nós te agradecemos, Pai, porque ele tem sido um dos loucos, um dos X-mens que o Senhor tem levantado nessa geração para manifestar o teu poder, Senhor. Oh Deus, e mesmo diante das perseguições daqueles que não entendem o que nós somos em Ti, o Senhor, Pai, tem feito a Tua obra e nós Te louvamos por isso. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ouvir aquilo que Deus vai nos entregar por intermédio do Gustavo. Boa noite, queridos. Na semana passada eu estava perguntando ao Senhor a palavra para este tempo. E eu acredito que Deus quer que conversemos um pouco sobre amor prático. E o que eu vou compartilhar aqui nessa noite é aquilo que eu tenho buscado em Honduras. Tem sido a minha essência, a minha motivação, a minha visão em Honduras, a maneira com a qual ou pela qual eu me relaciono com os hondurenhos, com os missionários brasileiros que trabalham comigo, com a igreja brasileira, porque todo o tempo estamos em relacionamento com a igreja brasileira, entendemos que somos representantes desta igreja para abençoar a nação hondurenha. E eu quero falar um pouco da minha visão, do que eu entendo deva ser a maneira de funcionar da igreja, não como instituição somente, mas da igreja do Senhor Jesus no geral. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, na primeira carta de João, capítulo 3. João é considerado pelos teólogos o apóstolo do amor. Poucos apóstolos trataram do tema amor como João tratou. Logicamente que todos trataram do tema, mas João com uma identidade, com uma particularidade. E eu vejo que vivemos dias como igreja que temos que tratar mais deste assunto e ler mais estes versículos. 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 19. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua, mas os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias e não vai mudar muito não. Primeira carta de João, capítulo 3, 16 a 19, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Amém. Bom, o Novo Testamento, desde os evangelhos, as cartas paulinas, todas as cartas tratam de uma maneira muito clara o tema amor. Porém, eu não vejo o amor como um tema, como um assunto entre os muitos assuntos no Novo Testamento. O amor é a essência de Deus, é o centro do Evangelho. Se nós estamos aqui, estamos porque Deus nos amou e deu seu único filho. Seu filho unigênito é diferente de único filho. E realizou missões.
e nos visualizou como filhos, como parte de uma grande família, de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mais que nos conceder vida eterna, nos concedeu o privilégio de filhos. Hoje está declarado que somos filhos de Deus, porém ainda não foi revelado o que haveremos de ser, diz a palavra de Deus. Grande é este mistério. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Filhos de Deus, privilégio que não foi concedido aos anjos. O Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores, e nos promoveu, nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. Deus realizou missões, e nós estamos aqui porque Ele realizou missões, evidenciando o seu amor por cada um de nós. E Ele nos fez comunidade. A fé em comum nos fez uma comunidade. Somos uma comunidade. Nem sempre vivemos como comunidade, mas somos uma comunidade. Existe uma grande comunidade de cristãos no Brasil. Também existe uma grande comunidade de cristãos em Honduras. E louvamos a Deus porque vivemos em um continente onde não existe um país onde não há liberdade religiosa. Diferente de nações em África, diferente de nações principalmente na Ásia, que não defendem a liberdade religiosa. Mas estamos em um país onde há milhões de pessoas que professam uma fé comum, porém nem sempre nós vivemos como comunidade. Em especial no Brasil, eu percebo que a igreja brasileira ela está buscando modelos. Como vivermos em comunidade? Os irmãos aqui estão buscando implantar um modelo. O pastor recebeu uma visão de Deus e vocês têm caminhado juntamente com ele nesta visão. Nem todas as igrejas são informais como é esta igreja, não é? Ou possuem um nível de relacionamento que vocês estão conquistando. Há ministérios onde a única coisa que nós conhecemos do nosso irmão é a nuca. Não é verdade? Não sabemos o nome, embora estejamos 1 ano, 2, 3, frequentando as reuniões, mas não conhecemos, porque não é a prioridade da comunidade realmente ter algo mais que uma confissão de fé, algo mais em comum. E a igreja brasileira ela tem buscado modelos para ver aquele estilo de vida que estava presente na igreja do primeiro século, sendo reproduzido nos nossos dias. Quantos entendem o que eu estou falando? E a igreja, de alguma maneira, necessita amadurecer nessa busca. Eu vejo que a palavra de Deus necessita ser nossa fonte de instrução. Porque na busca por um modelo, percebemos que a igreja brasileira sofreu, nas últimas décadas, grandes golpes. Grandes golpes. Eu estava no Rio. Foi o primeiro lugar que eu pisei, chegando ao Brasil, e comecei a me relacionar com os irmãos, e percebi um grupo de irmãos feliz com um novo modelo de discipulado apostólico que surgiu no Brasil. E algumas igrejas aderiram a esse sistema, e há notícias aí de igrejas com 70 mil pessoas no norte do Brasil, e muita gente empolgada pelo movimento, e a informação que eu tenho é que é um movimento que nasceu a partir de um outro movimento, e é um movimento aperfeiçoado, não é? É o G12 melhorado, e tem dado fruto, e pessoas têm
conhecido a Jesus por meio deste modelo. No entanto, eu vi algo que eu não gostei, um entusiasmo excessivo por parte de algumas pessoas defendendo uma metodologia de trabalho. E eu falei, eu conheço esse entusiasmo, porque já estive em um movimento semelhante. Com o passar dos anos, o entusiasmo passa, os defeitos do método passam, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o Espírito Santo que necessita dar instrução, não existe método perfeito, é a palavra que necessita ser nossa fonte de inspiração, é a nossa relação com Deus que tem que determinar a identidade das igrejas locais, e não somente a identidade, mas o caminho das igrejas locais. E o Brasil está aí de movimento em movimento, quebrando a cara, a multidão de decepcionados está crescendo cada vez mais. Do Rio eu fui para o Paraná e comecei a escutar alguns pregadores que, não sei se alguém pode me conseguir uma aguinha aqui, por favor. Alguns pregadores que se autodeclaravam reformadores, denunciando os males da igreja evangélica brasileira, e muitas vezes uma pregação maçante de 2 horas, de 3 horas, falando dos que se autodeclaram apóstolos, dos que usam do evangelho de modo comercial, mas aquilo, ao invés de produzir vida, produzia frustração, tristeza, desespero no coração daqueles que escutavam. Ao menos era a emoção que aquelas pregações que eu estava obrigado a escutar estavam trazendo ao meu coração. Lamentavelmente, a igreja brasileira está de movimento em movimento, sofrendo grandes golpes. E muitos ministérios estão buscando um direcionamento para como vivermos o evangelho de modo adequado. E como colocarmos na prática, como conseguirmos, como alcançarmos na prática, no nosso dia a dia como igreja, a prática do amor, que é a essência do cristianismo. Eu louvo a Deus porque os irmãos estão nesse caminho, buscando viver esta realidade. Mas, lamentavelmente, o tema amor, se podemos chamar o amor de tema ou de assunto, como eu disse, o amor é a essência de Deus, é o centro do evangelho, é o próprio evangelho. Deus é amor, o amor não é Deus, mas Deus é amor. Lamentavelmente, esse tema não é o tema que está predominando nos púlpitos nestes dias. Era o que predominava na pregação do Senhor Jesus, não somente na pregação, mas na própria presença do Senhor Jesus entre nós se revelava o amor de Deus. No entanto, não é a ênfase da igreja evangélica nestes dias. Todos temos escutado dezenas, centenas e até milhares de pregações falando acerca da necessidade que temos de voltarmos às Escrituras nestes dias. O conhecimento se multiplicou. Nas últimas décadas, muita gente recebeu revelação de muita coisa. Ok, havia uma compreensão limitada nos séculos passados de libertação. Não se tinha o entendimento da psicologia e usar as ferramentas e o conhecimento da psicologia a favor do aconselhamento pastoral. Tem gente que até hoje critica esse tipo de coisa, né? A igreja cresceu em muitos aspectos. No entanto, temos que voltar à essência. E a essência é o amor. E como eu disse, nós começamos o trabalho em Honduras com o nome dado por Deus, que eu entendo que é um nome João Batista, somente para indicar o local onde estaríamos estabelecidos, mas com o tempo, percebendo a identidade que o Senhor nos trouxe como igreja, as palavras proféticas, nós chamamos a igreja em Honduras de Por Amor a Honduras. Não queremos transformar Por Amor em Honduras em uma instituição a mais, ou repetir os erros de outros ministérios.
queremos aprender com os erros dos outros ministérios e queremos cumprir o chamado que o Senhor nos entregou. Mas entendemos que necessitamos, não somente em Honduras, mas onde pisarmos, estarmos movidos pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E João fala exatamente isso. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se estamos aqui, devemos entender que não estamos aqui para buscar uma bênção, que não estamos aqui para saber o que o pregador tem para me oferecer nesta noite, o que o pastor tem para me oferecer nesta reunião, o que o louvor tem para apresentar para a minha edificação. Se estamos aqui, somos uma comunidade. Cada um deve atentar não para o que é propriamente seu, mas para o que é do outro. Eu não me lembro de ter escutado nenhuma pregação nestes 25 anos como filho de Deus, como conhecedor do Senhor, sobre este tema ou baseado neste versículo. Mas nestes dias, no nosso país, tem muita gente denunciando a necessidade de voltarmos a estes versículos esquecidos da palavra de Deus. A pregação, nos dias de hoje, as pregações se concentram no acúmulo de riquezas, na conquista de uma vida melhor. E sabendo da necessidade das pessoas e do desejo das pessoas em conquistar bens materiais, a religião tem usado deste conhecimento para, em nome de Deus, prometer bens materiais, prometer prosperidade, no propósito de ter os templos repletos de pessoas. Mas não é o cristianismo que o Senhor nos deixou. Não é o centro da mensagem do Senhor Jesus, a riqueza material. E se nós lemos Santiago falando, desculpa, estou misturando, às vezes sai uma palavra hondurenha, né? Se vemos o apóstolo Tiago falando sobre como os ricos deste mundo devem proceder, a primeira vez que eu prestei atenção neste capítulo de Tiago, falando dos ricos deste mundo, a impressão é que Tiago não gostava de ricos. Mas se você ler com cuidado, não é isso que Tiago quer expressar com suas declarações. Ele diz que os ricos deste mundo sejam ricos em boas obras. Quantos creem que um cristão pode ser rico? Eu também creio que o cristão pode ser rico. Só que a riqueza que não produz riqueza é irresponsabilidade social. O rico, ele tem responsabilidade de produzir riqueza, de abençoar por meio daquilo que ele possui. Diga aos ricos deste mundo que sejam ricos em boas obras. E se nós verdadeiramente tivermos um encontro com o Senhor Jesus, tudo o que temos, tudo o que conquistamos necessita estar à disposição do reino de Deus. No entanto, estes versículos que falam da necessidade de abençoar, a necessidade de semear, hoje estão sendo distorcidos, eles estão sendo usados pela igreja de uma maneira a enriquecer a cúpula da própria igreja. Essa é uma verdade. Cheguei a participar de alguns congressos onde alguns pastores que participavam do congresso
tiravam a camisa do corpo, tiravam um sapato para entregar no púlpito, porque alguém estava liberando uma unção de prosperidade. Então, vinha sobre milhares de pessoas um desejo de ofertar até o que não tinham, até o que não podiam ofertar. Este líder ensinou até a fazermos vale para Deus. Se você não tem dinheiro hoje, você anota aí R$50, entrega num papelzinho e depois você vai na tesouraria e resgata o seu vale. E eu lembro que eu já conhecia como era o sistema e estava dentro, e eu ganhei um relógio bonito. E eu falei, eu vou deixar esse relógio em casa, porque senão eu vou perder no congresso. Vai chegar um sentimento de culpa violento ao meu coração e eu vou acabar entregando esse relógio. E um dia eu estava caminhando na praia da minha cidade e encontrei um irmão em Cristo que fazia algum tempo que eu não encontrava, havíamos congregado um tempo juntos. E ele disse, olha, este homem que está pregando por aí é um mercenário, porque eu dei um anel de presente para minha esposa, presente de casamento, um anel de ouro caro, e de repente eu olhei para a mão da minha esposa e já não tinha mais o anel, e ela disse que ofertou na vida deste tal pregador, e eu ainda estava cego, e muito receoso de tocar no ungido de Deus. Entenda, queridos, que respeitar o ungido de Deus não significa se fazer cego aos erros, aquilo que contraria a palavra de Deus. Nenhum ungido está em posição superior à palavra de Deus, né? Os irmãos compreendem isso? Há como respeitar um ungido de Deus discordando do que ele prega, do que ele faz. E eu discuti com aquele irmão em Cristo. Há um mês encontrei com ele novamente. Ele soube que eu estava em Honduras e que estaria chegando à nossa cidade e me convidou para um café, e eu, depois de uns 10 anos, pedi perdão àquele irmão por ter discordado da revolta daquele irmão pela esposa, que posteriormente veio a falecer, que ofertou o anel de casamento em meio a uma ministração que na verdade não era para vamos nos desprender dos bens materiais para abençoarmos a obra missionária, para abençoarmos os pobres, para que a igreja avance. Era prometendo uma unção de prosperidade, uma vida de luxo. Milhares dos nossos irmãos hoje, falsamente fundamentados em versículos isolados da palavra, estão correndo atrás de uma vida de luxo. E dentro do contexto das nossas comunidades, nós vemos a pobreza, nós vemos a solidão, nós vemos pessoas que precisam de um empurrão para vencerem na vida financeira, e escutando dos pregadores que a única solução para prosperar na vida financeira é semeando no altar. Eu creio que temos que semear no altar. Isso é extremamente importante. E eu incentivo todos a se desprenderem pela obra de Deus. No entanto, quando o Senhor idealizou esta comunidade, Ele idealizou abençoar com uma determinada quantidade de recurso. Vou abençoar esta com um pouco mais, porque eu tenho certeza que ela vai se sensibilizar por aquela que está do lado, necessitando de um empurrão. Que essa seja uma comunidade onde cuidemos uns dos outros, que o nosso estilo de vida seja o amor, que os nossos relacionamentos sejam movidos por amor, porque o amor é a essência de Deus e é o propósito central do cristianismo. O amor não é sentimento, não é emoção. Se ele não se expressa por meio de atitudes, não é amor. É mero consentimento religioso, é superficialidade. Se você ama de verdade, você vai expressar o seu amor com atitudes práticas. Atitudes práticas. E o versículo, creio que 18, fala: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quantos estão desejosos aqui de amar por obra e em verdade? Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. O amor deve levar você ao seu limite.
Agir movido por amor é muitas vezes descobrir que os seus limites são maiores que você imaginava. Eu ontem mostrei algumas fotos de Honduras e eu confesso aos irmãos que eu fiquei com medo de assustar os queridos. Uma hora antes, o pastor Sérgio disse, você dizer que Honduras, ou Tegucigalpa, é a 6ª cidade mais violenta do mundo, né? Pode assustar os irmãos. Mas ele mesmo completou, mas aqueles que vão pisar Honduras necessitam estar conscientes da realidade do país. E não quero defender Honduras não, mas 14 cidades entre as 50 mais violentas do mundo estão no Brasil. Então a realidade de alguns centros urbanos do Brasil também é extremamente complicado. Então ninguém tenha medo de pisar em Honduras, porque nossa realidade, se analisarmos os riscos, também não é muito diferente, nós que estamos na nação brasileira. E aí eu fiquei muito feliz quando terminou aquele momento ali de exposição dos slides, pastor orou, tal, terminamos a reunião, alguns irmãos se aproximaram e disseram, olha, tocou meu coração, eu acho que eu vou pisar Honduras. De repente eu vou no Rally da Misericórdia aí com o pastor Sérgio. E aí eu comentei isso hoje com o pastor Marcelo, e ele falou, a galera aqui é kamikaze. E é muito difícil encontrar nas igrejas pessoas com esse coração. Mas isso é sinal de novo nascimento. E que verdadeiramente nós nascemos do Espírito. Que o Espírito de Deus derramou nos nossos corações o amor, e por meio desse amor nós nos movemos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque é muito difícil ver jovens tão desprendidos. Eu tenho percebido isso aqui, nesse curto período, nesse rápido contato que a gente teve ontem e hoje. E isso tem que ser nosso estilo de vida. Paulo, ele se refere ao amor como um caminho sobremodo excelente. E se eu posso definir o amor, eu defino o amor como um estilo de vida. Se um cristão não ama, ele não é um verdadeiro cristão. Se um cristão não ama, ele não nasceu de novo, ele não entendeu a cruz, ele não entendeu a renúncia do Senhor, o sacrifício de Cristo, o tamanho do perdão. Nenhum de nós podemos medir o perdão de Deus. E quando antes da reunião começar, o Ministério de Louvor estava ali louvando, eu senti a presença de Deus de uma maneira muito especial. Os irmãos estavam cantando alguma coisa sobre Deus sempre reinará, e senti a presença do Senhor. Eu comecei a chorar ali, porque me senti completamente indigno de estar neste lugar, indigno de ser um pregador do Evangelho de Jesus, de ser um missionário, de ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, de poder falar a respeito de Deus, porque a graça de Deus, ela nos constrange. O amor de Deus, ele nos deixa nesta situação e nesta condição. Um Deus que nos amou de tal maneira, que todos os dias expressa o seu amor, nos relembra o sacrifício de Cristo, necessita ter da nossa parte uma resposta nesses dias de crise. Eu afirmo que vivemos dias de crise e necessitamos responder ao Espírito de Deus com um verdadeiro interesse de nos aprofundarmos no amor, porque a sociedade onde nós estamos espera a nossa manifestação. Eu falei de diversos problemas de Honduras, mas para a honra e glória do Senhor, Honduras não vive uma grande crise na área de drogas. Há drogas, mas não é uma epidemia, como a epidemia que estamos a viver em nosso país. Honduras sofre com a droga porque Honduras está no meio do caminho entre Colômbia e Estados Unidos. 70% das drogas que chegam a toda a América Central aterrissam por avionetas a 1h30 da capital de Honduras. Eu passei perto do aeroporto, todos sabem por onde chegam as drogas. E Honduras sofre pela sua localização.
No entanto, no Brasil nós vemos as cracolândias, algo completamente fora de controle. Quantas famílias pobres, famílias de classe média, famílias de classe alta, sofrendo com o problema das drogas. E eu vejo que sempre que há uma crise social, nós podemos nos entristecer e dizer: este mundo está perdido, a situação está realmente complicada. Porém, sempre que há uma crise social, uma crise política em um país, eu vejo isso como uma oportunidade de expressarmos o amor de Deus. O Brasil necessita da resposta da igreja do Senhor Jesus. E aí eu estava mexendo no celular hoje, um vídeo lindo, uma reportagem da Rede Globo, tão amaldiçoada pelos evangélicos, tão odiada muitas vezes, porque defende muita coisa ruim, se referindo aos evangélicos como cristãos e falando do trabalho na Cracolândia, desenvolvido pela Igreja Batista. Eu fiquei muito emocionado, já conhecia alguma coisa a respeito, mas no meio da crise, a igreja em São Paulo deu uma resposta que tem sido bem sucedida. Crises na sociedade, crises políticas, são oportunidades para a igreja expressar o amor de Deus. Se verdadeiramente somos igreja, não podemos perder a oportunidade de expressar o amor de Deus. E aí, quando o desafio é demasiado difícil, nós temos que buscar respostas no Senhor. Senhor, como respondermos à necessidade dessa sociedade tão complicada? E a igreja cresce, a igreja recebe ferramentas, a igreja amadurece e a igreja manifesta a glória do Senhor. Em meio a toda essa crise social, em muitos lugares as pessoas têm visto o amor de Deus por meio dessa igreja, com tantos conflitos internos, com tantas dificuldades. Deus ainda tem se manifestado à nação brasileira. Porém, temos que nos aprofundar mais, temos que buscar respostas para estes problemas, este problema das drogas e muitos outros problemas. E há 2 anos eu estava em São Paulo com um pastor amigo, pastor em um bairro de classe média alta, em São Paulo, e sendo bênção na vida daquelas pessoas. E ele disse que pregou o evangelho numa determinada noite e convidou as pessoas que queriam aceitar a Jesus. E veio uma senhora muito bem vestida, de nome Márcia, e confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Ela tinha alguns familiares dentro da igreja. Essa senhora tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. E aí no culto da semana seguinte, o pastor procurou a cunhada da Márcia e perguntou: onde está a Márcia? Porque nunca mais voltou à igreja, a conversão dela parecia tão sincera, e por que ela não regressou? E a cunhada da Márcia disse: pastor, a Márcia voltou para os Estados Unidos, mas deixa eu falar para o senhor, a Márcia não é Márcia, a Márcia é Márcio. A Márcia fez uma cirurgia de troca de sexo, casou nos Estados Unidos com um homem, conseguiu documentação como mulher. E o pastor entrou em conflito: Senhor, que bom que a Márcia não está entre nós. E regressou para os Estados Unidos. Porque como que eu ia administrar essa situação? Chupa essa manga, né? O Espírito Santo se fala assim: chupa essa manga. E ele buscou o líder do ministério, o homem que é uma verdadeira metralhadora do Senhor, um ex-muçulmano que se converteu ao evangelho. E muçulmano, quando se converte mesmo, é crente mesmo e morre pelo evangelho. E ele começou a abrir a situação na reunião de pastores e perguntou: apóstolo, o que eu faço numa situação dessa? E aquele ex-muçulmano, metralhadora do Senhor, perguntou: filho, vamos falar de coisas boas, o que tem acontecido na sua igreja? Mudou, desconversou, e todos caíram na gargalhada, porque entenderam que aquele líder não tinha resposta àquela situação. Talvez você possa dizer: olha, essa pessoa tem que terminar esse falso casamento.
e ser uma celibatária, se abster de sexo até o final da vida, ou vamos impor as mãos sobre ela e em sinais e prodígios vamos declarar o seu corpo refeito. Muitas pessoas podem dar muitas respostas, mas não é uma situação fácil. E em meio a esse movimento homossexual, essas leis que querem estabelecer, alguém chama de lei da mordaça, isso está tomando força no meio político, a televisão, não tem uma novela que não defenda a homossexualidade. E até dentro do sistema religioso tem pessoas contaminadas com estes conceitos. E alguns que defendem as Escrituras, defendem de uma forma tão fundamentalista, não expressam de modo adequado o amor de Deus, o que acaba complicando a imagem que as pessoas têm da igreja do Senhor Jesus. Motivado por amor, nós temos que buscar respostas sobre como receber os homossexuais dentro das nossas igrejas. Como recebermos uma pessoa que passou por mudança de sexo, isso está acontecendo nos nossos dias, bem perto da gente. Eu congregava em um ministério que tinha um profeta que era extremamente amado. Eu nunca deixei de visualizar os problemas que havia na vida do rapaz. Porém, a liderança deu oportunidade a esse homem ministrar sobre adolescentes, sobre jovens. E há alguns meses eu entrei na internet e vi um vídeo, esse jovem sendo entrevistado. Fez uma cirurgia de mudança de sexo, mudou de nome, é um transformista assumido, eu não sei nem se pode chamar de transformista, não é? É algo extremamente complicado que tem acontecido bem perto da gente, e movidos por amor, nós precisamos buscar respostas. E precisamos propor o debate por respostas e buscar no Espírito Santo respostas para essa sociedade tão complicada, sofrendo com as drogas, sofrendo com homossexualismo, sofrendo com divórcio, sofrendo e fragilizada pelo pecado. Se hoje uma igreja quer se levantar nesta visão de viver o amor, esta igreja local, este ministério necessita ter a humildade e reconhecer que não tem todas as respostas e buscar a capacitação do Senhor para abençoar aqueles que estão, principalmente, em vulnerabilidade social. Eu lembro quando João Batista estava preso e entrou em crise sobre a pessoa do Senhor Jesus. O mesmo João Batista que disse: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entrou em crise. Estava fragilizado, sem entender por que essa situação tão adversa, tal. Enviou alguns dos seus discípulos a questionar a Jesus: é você mesmo aquele que esperávamos ou temos que esperar outro? Porque as coisas não estão dando muito certo, não. E aí Jesus, entendendo a necessidade de João Batista por uma resposta, ele disse: olha, fala para João aquilo que vocês estão vendo aqui. Os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem. Muita coisa sobrenatural está acontecendo aí, mas Jesus termina afirmando: e aos pobres é anunciado o Evangelho. Um dos sinais do verdadeiro Evangelho é quando ele chega aos ouvidos dos pobres. E eu entendo os pobres não somente aqueles que têm poucos recursos, Jesus estava falando neste contexto, mas eu entendo aqueles que estão sofrendo vulnerabilidade social. E como igreja nós não podemos deixar para o ministério vizinho os vulneráveis da nossa comunidade. Eu afirmei isso ontem. Fui apresentar um pregador a um grande líder da nação hondurenha, fui apresentar um pregador brasileiro a este amigo. E o pregador brasileiro estava insatisfeito, porque eu estava pregando em um bairro extremamente pobre. E ele disse: você está perdendo tempo pregando a esta gente. Você tem que ir para o outro lado da cidade. E o hondurenho confirmou a visão comercial do Evangelho. Ele disse: olha, que bom que você está pregando aos pobres, mas os profetas do Velho Testamento iam aos reis. Você precisa ir aos reis.
Depois ele começou a caminhar comigo e eu com ele, ele mudou o conceito, ele respeita o trabalho que nós estamos fazendo, mas no primeiro contato ele expressou a visão de muitos neste dia, de não pregarmos o evangelho aos pobres. Isso não é amor. Isso não é amor. E se existe algo que a igreja brasileira necessita buscar nestes dias, e nós temos que denunciar sem criticismo, irmãos, denunciar com sabedoria, com respeito, chamando ao arrependimento, é a necessidade de voltarmos às Escrituras e transformarmos nossas comunidades em comunidades que levantam verdadeiramente as pessoas e não exploram as pessoas, porque nós estamos afastando muitas pessoas de Deus pela pregação distorcida do Evangelho do Senhor Jesus. E é o tempo de amarmos de verdade. E se queremos construir uma comunidade que viva o amor, não podemos ter pressa. Também tenho visto pessoas que têm pressa no crescimento, colocando os pés pelas mãos, e aí fechando a igreja e passando muita dificuldade, tendo que recomeçar o trabalho, recomeçar o ministério. Vivi isso muito, muito de pertinho. Em Honduras, sempre prezamos por ouvir a voz do Senhor. No primeiro ano, vivemos muitas dificuldades, porque, como eu falei, se aproximaram de nós pessoas com interesse econômico, porque eles pensam que todo estrangeiro é rico, tem dinheiro. Primeiro ano nós sofremos, segundo ano nós sofremos. Eu lembro que passamos por noites onde tínhamos dificuldade de dormir, onde choramos literalmente, onde o nosso desejo era correr e de verdade buscar um outro povo. Não somente era difícil estar com eles, porque transmitiam muito sofrimento pessoal, é fome, é desemprego, é filho morto, é história triste, é abuso sexual, isso no dia a dia você fica estressado como missionário. Mas a grande dificuldade daquelas pessoas, daqueles novos convertidos e dos outros crentes, dos desviados que voltaram para Jesus, ou uma meia dúzia de crentes que veio de outras igrejas, era viver em comunidade. Era uma igreja que sofria muita divisão e muita fofoca. E nós começamos a buscar a unidade. E para a honra e glória do Senhor, aos 3 anos de igreja, nós somos um grupo unidos. Entre 50 a 70 pessoas, mas nós somos um grupo unido. E a glória de Deus tem se manifestado no meio de nós. E o povo tem entendido a identidade do ministério. E temos sonhado por sermos instrumento de amor naquela comunidade, naquele país. E as pessoas têm declarado: eu estou aqui porque eu percebo o amor neste lugar, porque eu me sinto amado. Tem gente chorando e pedindo a Deus que nós não nos estendamos aqui, que regressemos logo para Honduras. Eu lembro de uma palavra profética que eu recebi de uma tia-avó, viúva do irmão do meu avô. Eu nunca tinha encontrado essa senhora, ela morava em outra cidade, eu somente sabia que ela e o esposo passavam horas na madrugada orando pela conversão da família. E Deus tinha falado comigo: você precisa agradecer a esta senhora pelas intercessões que ela fez a favor da sua família, porque foi isso que trouxe salvação à sua casa. Somos 6 irmãos, 3 são convertidos, meu pai faleceu convertido, e foi a intercessão dessa tia-avó e seu esposo já falecido que trouxe salvação à minha família, eu entendo assim. E um dia eu cheguei em casa e encontrei essa senhora, e ela profetizou sobre os meus ombros, e ela disse: olha, você será um pastor que ama, a sua marca será o amor. Ela tinha 89 anos. E essa tem sido a marca que eu tenho buscado no meu ministério pessoal. Porém, essa não pode ser a identidade de um ministério, de uma igreja. E não necessariamente necessita estar na nossa placa, mas tem que ser o estilo de vida da igreja do Senhor Jesus nestes dias de materialismo, de comércio. E algo que eu tenho pedido a Deus é que eu nunca me desvie dessa mensagem do amor. Porque eu estou começando, apesar de ter aí 16, 17 anos como missionário, mas eu entendo que eu estou começando
efetivamente o meu ministério. Tem muita coisa pela frente, para a honra e glória do Senhor, nós vamos alcançar muita coisa, abençoar muita gente, levantar muitas vidas, muitas famílias, muitas crianças, fazer muitos casamentos, enviar muitos missionários. Porém, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo, principalmente no nosso país. Nosso país, temos muita gente que começou bem e no meio do caminho se desviou de uma maneira grosseira, de uma maneira terrível. Aqueles que estão vendendo rosa ungida hoje começaram bem, se você buscar a história deles, pregando o evangelho do Senhor Jesus, se encantaram com dinheiro. Eu não quero começar bem e vender caneta nos anos seguintes. Hoje eu descobri que fizeram uma promoção, 300, 600 ou 1.000, você escolhe a caneta que você quer comprar para assinar o maior contrato das suas vidas. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Gente que começou bem e se desviou pelo caminho da venda do milagre, da venda da bênção. Eu não quero julgar ninguém. Não é? Deus é poderoso para levantar. Se alguém está caído, Deus é poderoso para levantar. Não é? Deus é poderoso para aperfeiçoar. Abençoo os meus irmãos. No entanto, eu entendo, necessitamos buscar respostas para que, como igreja, amemos, não por palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Amor não é sentimento, amor não é emoção, amor tem que ser o nosso estilo de vida, e isso necessita ser expresso. Eu louvo a Deus porque tenho visto jovens aqui, que já estão vivendo essa realidade em meio aos skatistas, usando as músicas, é uma conquista da igreja brasileira. Eu tentei ser roqueiro há 18 anos atrás. Vi que não tinha nada a ver comigo. Mas, na verdade, eu vivi aquela experiência. Porque fazia parte de um sistema religioso que eu percebia que alcançava determinada faixa da sociedade, mas que levantava muros para muitas outras pessoas se aproximarem da igreja. Então eu falei, não, é muito sério essa realidade de céu, essa realidade de inferno. Tem gente indo para o inferno todos os dias, tem jovens indo para o inferno, porque não tem coragem de renunciar a um estilo de vida, onde a música está inserida, onde a alegria está inserida. As pessoas tinham um conceito de que ser evangélico é algo triste. Não, eu não vou sair da igreja porque eu gosto de dançar forró, porque eu gosto de ir para balada. Não se usava 18 anos atrás esse termo balada, era som, ao menos no meu estado. Não sou tão velho assim, né? As coisas mudam com muita velocidade. E eu defendi isso. E eu defendi essa visão. Isso é conquista da igreja brasileira. Alguém teve a coragem de questionar o sistema religioso, recebeu uma resposta de Deus acerca de determinado assunto, pôs a cara na frente, levou pancada para que hoje tivéssemos a liberdade que temos de louvar a Deus com vários estilos de música e com liberdade. Lembro que a igreja tinha mais ou menos seus 600 membros, 100 reunidos em assembleia, mais ou menos, decidiram que era proibido bater palmas dentro da igreja. Imagina, quando pessoas estavam buscando conquistar algo mais além, ainda tinha gente presa nesse tipo de coisa. Só que só isso não é o suficiente. São conquistas e temos que valorizar, mas nós buscamos, ou temos que buscar mais respostas para viver o cristianismo em meio a essa sociedade. E o tempo de viver o cristianismo, o tempo de viver o amor, se chama hoje. Ontem eu falei sobre o futurismo. Tem muita gente deixando para o futuro a oportunidade de ser bênção. E Deus quer que sejamos bênção hoje. Que abençoemos hoje. Que tomemos a decisão de viver o amor hoje. Hoje eu sou apaixonado pelo povo que o Senhor me deu, apaixonado pela causa. Muitas vezes as pessoas mais próximas me puxam a orelha para que eu cuide de mim, para que eu descanse, para que eu me divirta, porque eu estou focado no meu sonho, no projeto que Deus deu ao meu coração. Eu entendo como um privilégio e abençoar os hondurenhos, abençoar um país.
é aquilo que me move, e eu louvo a Deus por este privilégio. Todos nós temos que assumir uma responsabilidade no que diz respeito aos perdidos. E eu vejo que viver o amor e fazer a obra missionária é a maior expressão de amor de um cristão. Não é um ato da soberania de Deus. No século XVIII se levantou um pastor em uma igreja batista. Era a reunião de pastores batistas, não estes batistas que temos hoje, era uma outra convenção, né? William Carey, quantos já ouviram falar de William Carey? E ele disse, temos que evangelizar os perdidos. Ele era jovem, então outro pastor se levantou e disse, olha, se Deus quer alcançar os perdidos, Ele não vai fazer isso contando com você, contando comigo, Ele é soberano, Ele vai alcançar os perdidos. Ou seja, não precisa de missionário para que os perdidos sejam salvos. Porém, aquele homem, ainda que respeitasse os mais velhos, os pastores mais experientes, ele respeitou a convicção que havia recebido de Deus, que necessitava fazer alguma coisa pelos perdidos. Lutou contra todas as suas forças para começar a obra missionária. Por 3 vezes chegava no porto para embarcar para a Índia, a esposa desistia, voltava para casa com medo do campo missionário, até que ele conseguiu embarcar para a Índia. E hoje ele é considerado o pai das missões modernas. Até o século XVIII a igreja não falava em missões. Os que são salvos são predestinados à salvação, serão salvos de qualquer maneira. Era o conceito dos nossos irmãos, até que alguém resolveu fazer algo diferente. E eu vejo que fazer algo diferente é algo que está aqui no meio deste pequeno grupo. Eu vejo que vocês têm isso e têm coragem para fazer algo diferente. Vocês alcançaram uma identidade e estão em busca de fazer algo diferente para Deus, de não errar os erros de outros ministérios, de se inspirar nos bons exemplos e fazer algo diferente e alcançar os perdidos. E necessitamos então tomar a decisão de nos aprofundarmos neste propósito. Nos aprofundarmos neste propósito, porque o tempo de expressarmos o amor de Deus é hoje. É hoje. Conheço muita gente que tinha muito sonho, que fazia muito projeto, já não está mais entre nós. Nós não temos 5 minutos de vida, nós não temos 10, nós não temos meia hora, nós temos o agora. E agora necessitamos andar em consciência limpa e buscar dar o nosso melhor para Deus. O nosso melhor para Deus. E quero compartilhar o meu coração, muitas vezes cercado de problemas em Honduras, cercado de sofrimento humano, de pessoas que batem à minha porta dizendo, me pode abençoar para dar de comida aos meus filhos, gente que congrega na igreja local, que estamos a liderar, que estamos a pastorear. Eu tenho a sensação de que não fiz nada para o Senhor. Eu tenho a sensação de que, ainda que me esforce ao máximo e me sacrifique muito a minha família, eu não tenho feito nada para o Senhor. E um dia eu estava diante do computador, tentando movimentar alguma coisa, tentando levantar mantenedores, tentando compartilhar os desafios, porque eu tenho um sentimento de urgência dentro do meu coração. O que precisa ser feito em Honduras precisa ser feito hoje. Existe uma geração que não pode esperar. Existem crianças esperando por uma escola em Honduras, e se nós demorarmos 3 anos, já não serão mais crianças, serão adolescentes. A obra missionária tem que ser feita hoje. A obra de missões locais, de missões urbanas, necessita ser feita hoje. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu estou muito feliz com o seu trabalho. Eu estou satisfeito com o seu esforço. E é o que eu busco, alegrar o coração de Deus e estar com consciência limpa de que eu estou dando o meu melhor. E à medida que eu percebo as minhas falhas, colocar aos pés da cruz as minhas falhas, tomar posse do perdão, viver debaixo da graça de Deus, consciente da misericórdia do Todo-Poderoso. Deus tem alegrado o meu coração com a informação de que Ele está satisfeito comigo, com aquilo que eu tenho realizado. E em meio a todos esses conflitos que nós vivemos no cotidiano da missão, Ele nos alegra com o privilégio de vermos
o fruto do nosso trabalho. Como diz lá o profeta Isaías, fazendo menção ao Messias, que ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Amar as pessoas. Ser instrumento do amor de Deus para viver o sofrimento do outro. Muita gente evita, e até certo ponto isso é normal. Um exemplo para que todos entendamos como é normal evitar o sofrimento. Você pega um controle de televisão, eu gosto muito de televisão, acho que o pastor Marcelo também gosta muito, né? E todos nós, eu creio que gostamos de televisão. E geralmente você pega a televisão porque você quer se distrair, você quer ver algo legal. Então você passa um determinado canal mostrando mortes, mostrando cena de guerra, um filme demasiadamente violento, sangue sendo derramado, você passa porque você não quer entrar em contato com algo ruim. Nós evitamos o sofrimento. Aí você está na estrada, e aí você vê um acidente, muitas vezes vem aquela curiosidade mórbida para olhar, para ver o que aconteceu, mas se você é prudente, você vai dizer, eu não quero ver, porque eu não quero estar com aquela cena ruim todo o dia. Nós evitamos o sofrimento. Porém, quando nós aceitamos entrar em contato com o sofrimento, movido pelo amor de Deus, nós acessamos a um nível de alegria, de satisfação, de prazer inexplicável. Talvez esse nível de prazer, de satisfação que moveu aí, ou que fez a Madre Teresa de Calcutá, né, realizar a linda obra que ela realizou na Índia e inspira evangélicos, católicos, inspira todo mundo com seu exemplo de abdicação, não é? A favor do próximo. Muito mais especial o missionário que não somente faz o bem, não faz filantropia, prega o verdadeiro evangelho. Não há nada melhor ver vidas conhecendo o Senhor Jesus. Se você não tomou a decisão de viver um cristianismo para o outro, essa palavra é para que você decida tomar a decisão de viver o cristianismo para o outro a partir de hoje. Não esse cristianismo comercial, onde nós sentamos, Senhor, eu tenho expectativa hoje de receber uma bênção, de receber uma palavra, fala comigo, Senhor, soluciona esse problema no meu casamento, Senhor, meu filho, Senhor, meu trabalho, Senhor, obrigado porque eu estou empregado, mas eu quero um trabalho que o meu salário dobre. Não, esse cristianismo que está sendo vendido hoje, mas aquele cristianismo movido por amor. É esse cristianismo que nós temos que buscar. Não há nada melhor que ser instrumento do amor de Deus. Na minha família, eu vivi um grande sofrimento. E não me lembro de nenhum cristão ter batido à minha porta para anunciar o evangelho, para ajudar a minha família a vencer aquele sofrimento. Por muitos anos, por mais de 30 anos, o meu pai foi alcoólatra. Era de uma família muito bem de vida, a família tinha propriedades, meu pai era diretor do serviço de abastecimento de água em nosso município, tinha um excelente trabalho, porém se tornou um alcoólatra e perdeu tudo que tinha e tudo que podia conquistar. E nós vivíamos uma vergonha quase diária em ver nosso pai chegando na casa, cambaleando, cantando Laranja Madura. Hoje eu rio da situação, mas era realmente triste, era uma grande vergonha. Um dia eu aprendi que deveria viver o amor em relação ao meu pai. Ainda que tendo sido humilhado por meu pai, envergonhado, perdi muitas coisas na minha infância. Eu ainda não conhecia o evangelho, mas eu questionava Deus, por que o Senhor permite a mim e a minha família tanto sofrimento? Porque eu nasci num lar tão complicado. Depois de conhecer o Senhor, passando alguns anos, eu escutei que tinha que pedir perdão ao meu pai, que tinha que amar o meu pai, que tinha que abraçar o meu pai, ainda que ele não tinha a facilidade para me abraçar. E um dia eu fui instrumento de Deus para a salvação do meu pai. E uma semana depois ele partiu para o Senhor. Meu pai está com o Senhor e hoje entende mais de Deus do que eu. Está com o Senhor. E eu posso ganhar 1 milhão de pessoas para Jesus ao longo da minha vida, mas
não existe nada mais especial do que ser instrumento de Deus na vida do pai, na vida da mãe, na vida do familiar. Eu vejo que é isso que temos que buscar como igreja nesses dias. Vivermos um cristianismo movido por amor. Um cristianismo movido por amor. E a igreja brasileira ela está buscando resposta para como viver esse cristianismo movido por amor. Porém, somente é possível viver este cristianismo, queridos, se estivermos ligados na videira. O cristão ele só dá fruto se ele está ligado na videira. A videira é o próprio Cristo. Tem gente que pensa que Jesus simplificou as coisas. Não, Jesus complicou as coisas. Facilitou por outro lado. No Antigo Testamento, se alguém matava, tinha que morrer por consequência do crime que cometia. Você tinha um inimigo e você podia se vingar do seu inimigo. A lei era dura. Aí Jesus complicou as coisas. Hoje nós temos que amar o nosso inimigo. Quantos pensam que é mais fácil amar o inimigo ou odiar o inimigo? A tendência do homem é odiar o inimigo. Não é? Em Honduras nós tivemos oposições na fase inicial. Eu costumo dizer que tem um pastor vizinho, ele é PT e eu sou PSDB. PT e PSDB eram amigos, hoje são opositores. Nós éramos amigos. Mas com o tempo esse pastor viu a nossa igreja crescendo, então ele nos colocou como seu inimigo predileto. Esse homem visita os discípulos lá de Por Amor a Honduras. Esse homem nos calunia, esse homem entra dentro do templo para nos caluniar. Eu estava evangelizando, alcançamos lá 10% da população, a foto que nós mostramos aí do impacto evangelístico. Esse senhor passa de carro e diz, ele é taxista, passa de carro e diz, você está perdendo tempo. É o verdadeiro opositor, mas quando eu encontro esse homem eu consigo abraçar. Eu já perdoei esse senhor. Eu abençoo a vida, abençoo o ministério. E amar o inimigo e viver o amor só é possível se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento real, porque a fonte do amor é o próprio Deus. É o seu encontro com o Senhor Jesus que vai marcar e alterar radicalmente o seu estilo de vida. Assim como Jacó teve um encontro com o Senhor, e alguns dizem que o anjo do Senhor era o próprio Cristo, demonstra a pré-existência do Senhor Jesus, mas não vamos entrar nesses assuntos teológicos, não. Ele teve um encontro com Deus, ele saiu marcado desse encontro com Deus. E se nós queremos dar resposta a essa sociedade, nós necessitamos viver uma relação intensa com Deus. Porque a relação intensa com Deus que te capacita a abraçar o homossexual sem medo do que as pessoas vão dizer a seu respeito se você é um homem, né? Hoje é complicado também, se te vem abraçado com o homossexual, vão falar, mas se você está mais preocupado com a opinião de Deus do que com a opinião dos homens, você vai expressar amor, não é? É sua relação com Deus que vai mudar radicalmente o seu estilo de vida e vai permitir que você dê respostas a essa sociedade tão conturbada. Ele é a fonte do amor. Ele é a fonte do amor. E nosso clamor necessita sermos você, conhecer o amor, conhecer a Deus. E assim nós vamos ser uma igreja relevante na nossa comunidade. Quero que você fique de pé um pouquinho. E o grande perigo quando a gente busca viver o amor, viver uma realidade diferente, é que nos orgulhemos disso. Ninguém deve ter orgulho de estar fazendo o certo. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Não é você que é bonzinho e quer fazer a coisa certa, não é Deus que abriu os seus olhos, é Deus que te convidou para um caminho alternativo, para construir algo novo, porque é tempo de construir algo novo para o Senhor. Quantos desejam construir algo novo para o Senhor aqui?
Mas a fonte é o próprio Cristo, a fonte é a sua relação com Deus. Você precisa entrar pelo novo e vivo caminho, você precisa receber de Deus, ser capacitado por Deus, aí você vai amar o seu inimigo. E aí, se necessário, você morrer pelo Evangelho, você vai ter graça de Deus na sua vida para não negar o Senhor Jesus, como muitos irmãos em Cristo, do outro lado do mundo, estão por amor ao Senhor, dando sua vida, porque não negam o Evangelho do Senhor Jesus, mas tudo nasce da sua relação com Deus. Homens que investiram na relação com Deus, mudaram o seu contexto, mudaram a sua realidade. Hoje já não se fala muito nele, já passou o cajado, já colocou outra pessoa para liderar a maior igreja do mundo, o pastor Paul Yang-Shu, que mudou o nome para David Yang-Shu. Perguntaram qual é o segredo do seu ministério. Naquela época a igreja já tinha chegado a 1 milhão de pessoas na Coreia do Sul. E ele disse: eu oro, Deus fala e eu obedeço. Relação com Deus. E a igreja brasileira superficial na década de 80 falava de David Yang-Shu, tentando entender por que a igreja cresceu tanto ao ponto de chegar a 1 milhão de pessoas. E falava, ele passa 5 horas por dia em oração, e todo mundo, oh. Mas não era a quantidade de horas que ele passava em oração. Não era a quantidade de horas, era a prioridade que ele dava à voz do Espírito Santo. É o que ele recebia de revelação acerca do caráter de Deus no momento que ele estava em comunhão com o Espírito Santo. Não somente naquelas 5 horas de oração diárias, mas nas suas 24 horas, aquilo que ele vivia no seu cotidiano ministerial, na sua relação com a família, fez com que ele pudesse, em um país budista, e é mais complicado pregar o evangelho num país budista, porque aqui, quando você se aproxima para evangelizar um católico, você não tem que provar a existência de Jesus como Messias. O caminho está meio caminho andado ali. Você só fala, olha, Maria não é mediadora não. Olha, os santos não ouvem a oração. Jesus venceu a morte, só ele pode ouvir sua oração. Agora ele foi levantado por Deus em tempos difíceis em um país budista. Por quê? Orava, escutava a voz de Deus, procedia conforme a orientação do Espírito Santo e foi relevante para o seu país e para as nações no seu tempo. E ainda é uma inspiração para nós, que ainda não faleceu, está lá, apesar de ter passado a presidência da igreja para outra pessoa. A chave está na relação com Deus. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Não sei se dá para ter alguma canção. Se for possível, quero conhecer-te, ou não sei como é em português, ou qualquer outra que os irmãos percebam adequado. Mas feche os teus olhos nesse momento. E talvez esteja fora do assunto, talvez não, mas deixa eu compartilhar algo que me incomoda muito antes da canção. É que nestes dias eu percebo uma grande multidão de pessoas frustradas na igreja brasileira. Há muita gente cansada por muita coisa ruim que está acontecendo. E na internet você vê muita postagem falando dos falsos pregadores e pá. Mas não deixe que as coisas ruins que estão acontecendo bem perto da gente tirem a sua força. Porque ficar falando somente de coisa ruim, de mau exemplo, traz tristeza ao coração. Se inspire na sua relação com Deus para ser uma pessoa relevante, porque esse é o momento da sua manifestação. Esse é o momento de fazer grandes coisas para Deus. No século XVIII, William Carey, contra a maré, ele dizia, faça grandes coisas para Deus. Esse era um lema de alguém que vivia lá no século XVIII, em um tempo onde não se falava em missões. Hoje, esse homem é honrado como pai das missões modernas. Eu não sei como era a relação dele com Deus, mas certamente ele tinha uma relação viva com Deus. Ele marcou a história. Homens que marcam a história, mulheres que marcam a história, são pessoas que decidiram entrar pelo novo e vivo caminho, ter uma relação viva com Deus. Feche os teus olhos nesse momento.
que você reflita sobre suas prioridades. Nos cansamos muitas vezes no ministério, nos cansamos muitas vezes no dia a dia da igreja. E é normal e não está errado não se cansar. Deus nos chamou para nos cansarmos mesmo, para sermos como semente. Nós morremos para que outro receba a vida. Nós sofremos para que outro venha a reinar. Essa é a nossa vida, esse é o nosso estilo de vida. Fomos chamados para sofrer mesmo. Somos entregues à morte todos os dias. Se somos verdadeiros cristãos, nós morremos para que outros tenham vida. Nós damos a nossa vida pelos irmãos, mas nunca nos esqueçamos da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela necessita ser tão intensa e tão forte, talvez ainda mais intensa, ainda mais forte que nos primeiros dias, que os nossos olhos se abriram à obra da cruz. É isso que vai determinar o sucesso do seu ministério. O crescimento numérico da sua igreja não significa sucesso do seu ministério. Sua relação com Deus vai alegrar o coração do Senhor. O próprio Espírito Santo vai testificar se aquilo que você está realizando está sendo recebido por Ele ou não. É isso que é sucesso no ministério. Tem muita gente construindo grandes igrejas, perdendo o casamento. Tem gente que cria grandes líderes ministeriais e hoje já não professam fé no Senhor Jesus. Conheci uma pessoa que era líder de uma igreja linda e hoje está numa banca de livros kardecistas porque negou a fé no Senhor Jesus, deixou de se relacionar com Deus e com a sua palavra. Hoje voltou ao próprio vômito e nega o sacrifício de Cristo. Perdeu sua relação com o Todo-Poderoso. Eu comecei a falar de amor, essa relação que vai capacitar você e eu a viver nessa sociedade tão conturbada. O amor de Deus, a amarmos, a expressarmos o amor de Deus. Não por palavra, não de língua, mas por obra e por verdade. Coloca diante do Senhor o seu desejo de se relacionar com Ele nesse momento. Existe muito mais do Senhor para descobrir. Estar em tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória.
sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Se você deseja viver o amor, se você deseja ser uma pessoa relevante para essa geração, você sabe que necessita para isso buscar as respostas do Senhor, a capacitação no Senhor, para não ser uma pessoa normal, para ser uma pessoa, como disse, relevante, que marque a sua geração. Não estou falando de fama, não estou falando de título, eu estou falando sobre o privilégio que nos foi concedido de sermos instrumentos do amor de Deus aos que estão perdidos, instrumentos de edificação à vida do nosso irmão. Que as pessoas vejam em nós o amor de Deus e nos reconheçam como verdadeiros dispenseiros de Cristo. Feche os teus olhos e ora comigo nesse momento. Deus, primeiramente eu quero te pedir perdão por todas as vezes que pregamos, Senhor, que visitamos lugares de reunião, que cantamos, que oferecemos serviço religioso, mas não amamos. Por todas as vezes que negamos o pão ao faminto, que negamos resposta àqueles que estão em crise e longe do Senhor, vulneráveis nessa sociedade, Senhor. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que não expressamos como igreja o teu amor como deveríamos. Perdoa a nossa omissão, perdoa, Senhor, nossa incoerência, perdoa, Senhor, o nosso comodismo. Mas neste momento, Senhor, nós reconhecemos que necessitamos de Ti para prosseguirmos no cumprimento da nossa missão, para sermos da parte do Senhor capacitados
para sermos relevantes para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país e para as nações. Nada que realizamos é fruto do nosso esforço pessoal, mas é fruto da Tua graça em nós. Que seja abundante a Tua graça sobre cada um de nós, que o amor do Senhor seja abundante nas nossas vidas, que se expresse. É chegado o tempo da manifestação da Tua igreja, da manifestação dos Teus filhos. E oramos, Deus, no nome de Jesus, para que o Senhor nos capacite a entrar pelo caminho de uma relação viva com Deus, porque é o tempo de marcarmos com o verdadeiro Evangelho a nossa comunidade e as nações da terra. Senhor, abençoa nossas vidas de modo poderoso, Senhor. Ensina-nos a respeito destas coisas e ajuda-nos a vivermos o amor prático, Senhor, no nosso dia a dia, de modo, Senhor, a não trazer glória ao nosso nome, mas trazer glória ao nome do Senhor Jesus, para que o mundo conheça a mensagem mais bela, que é a mensagem do Evangelho. Abençoa cada um de nós, eu e meus irmãos. Necessitamos de Ti, necessitamos da Tua bênção, necessitamos que nos fortaleça, necessitamos que nos faça entender, ó Deus, o mistério de Cristo e o estilo de vida que devemos desenvolver e professar, ó Deus, nos nossos relacionamentos. Abençoa-nos, Deus, capacita-nos. Reconhecemos a nossa necessidade do Senhor para entrarmos neste caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Abençoa-nos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amanhã nós vamos dar continuidade, queridos. Vai ser a última noite. E nós vamos fazer o mesmo esquema de hoje, né? 7h30 a gente vai estar aqui, iniciando, dando uma chapadinha, como a gente costuma falar, já aquecendo, né? Nosso aquecimento, e 8h a gente dá início à conferência, tá bom? E eu sei que Deus falou conosco nessa noite, amém? Louvado seja Deus por isso, que isso que Ele falou aos nossos corações, nós possamos praticar de forma particular, individual e coletiva também, amém? Possamos viver isso. É esse tipo de igreja que nós sonhamos, uma igreja que não é uma igreja de pedintes, de mendigos, de me dá, me dá, me dá, me dá, mas é uma igreja que se entrega assim como Cristo se entregou. É uma igreja que se vê como a oferta de adoração que Deus quer, amém? Deus não quer os seus momentos ou os seus atos de adoração. Deus quer você como a maior oferta de adoração a Ele, a sua vida em obediência, amém? É isso que Ele deseja. Se Ele não tem isso, nada que você faça, que você chame de adoração, é adoração, porque a adoração para Deus tem que ter pacote completo. É a nossa vida de obediência. Essa é a adoração que Deus tem chamado a igreja de hoje, a adoração da obediência, amém? Louvado seja Deus por essa palavra. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração, que ela venha mudar, Senhor, nosso comportamento, que deixamos de ser clientes para sermos servos do Senhor, e com isso sermos amigos, e com isso, Pai, sermos tratados como filhos diante de Ti, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui buscando um comércio, não estamos vendendo, Senhor, um produto. Nós estamos, Pai, oh Deus, ansiosos por viver o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que revela um amor que vai além das nossas expectativas, que vai além das nossas necessidades. Oh Deus, o Evangelho que revela este amor de Deus, um amor que se sacrificou em prol, e é isso que nós queremos também, em nome de Jesus, a modelo do nosso irmão mais velho, como filhos que devemos ser, semelhantes ao nosso irmão Jesus. Oh Pai, em nome dele é que nós agradecemos, amém e amém. E de paz, que o Senhor vos abençoe, amém, em
nome de Jesus. E se você trouxe uma oferta, lembrando que toda oferta que entrar vai ser para o missionário Gustavo, para sua esposa, para sua filha e para a obra que eles estão realizando em Honduras. Amém? Deus abençoe.